Oi, Cris. Foi. Pronto. E aí, voltamos. Acho que eu fiz tudo certo. Isso depois a Mariana te mata se não gravar. Ai, meu Deus. Eu não tinha nenhum botão dizendo gravar, mas tinha assim, é salvar no Salvar, né? DVT, não sei o É quê, isso aí. publicar. Aí eu fui lá, publicou. É isso aí. Então acho que deu Enfim, certo, né? mas a gente estava falando do papel da cultura, né? Aham. É, eu estava lembrando, e no meu livro fala um pouco, no artigo fala um pouco disso, que é o seguinte, né? Nova York, por exemplo, é uma cidade que eu amo de paixão, poderia morar lá em qualquer momento. Eu sou louco, eu sou do time da cidade densa. Eu acho que a cidade densa é uma cidade cinética muito mais do que a cidade espraiada como Los Angeles, por exemplo. Eu prefiro 10 vezes Nova York do que Los Angeles. É, é... E Nova York não tem espaço para grandes intervenções urbanas, né? Não. Então você não tem um grande projeto urbano há muito tempo. Tem uma coisa muito interessante chamada Brooklyn Bridge Park, do outro lado, ali no Brooklyn, que é a transformação da área portuária num parque interessantíssimo e tal. Agora, tem muitos projetos pontuais. Projetos urbanos pontuais, muito pequenos, que têm um efeito enorme na comunidade. Um é o Highline. Highline É incrível, né? é uma coisa incrível, porque foi. E aí não tem. O mais interessante é o seguinte: não tem poder público nisso aí. Na verdade, o poder público viabiliza isso de alguma maneira, Permite. permite, liberando uma regra ou outra, entendendo a dimensão do projeto e ajudando uma coisa ou outra. Mas aí o Highline é uma associação de comerciantes, né, da região, ali da região do Meatpacking, entre eles, Diane Furstenberg, que tinha uma loja perdida no meio desse Aham. meatpacking, né? Então, eles se associam e tomam conta desse viaduto, resolvem não demolir esse viaduto, que lá foi uma ideia interessante, porque lá esse viaduto não era na Waterfront, como é no Rio de Janeiro, que teve essa confusão danada da perimetral também. Ele é 2 ruas para dentro, né? 2 avenidas, que em Nova York faz uma diferença enorme entre rua e avenida. Então, era bem distante. E aí foi tomado por um parque simples pra caramba, um projeto lindo de Ilha de Escofídio, que é os mesmos arquitetos que fizeram o Museu da Imagem do Som na Praia de Copacabana, que eu acho lindíssimo. Também adoro. Oi? Ah, não sabia que o Highline era deles, não. É. E aí fizeram um projeto. E esse projeto do Highline criou hoje aquele Hudson Yards, que é uma coisa enorme, de um valor comercial enorme, que é um novo bairro de Nova York, gerado por causa de um Highline há 20 anos atrás, que foi crescendo. Então, a capacidade do urbanismo de resolver economicamente uma cidade é muito impressionante. Né? Ela Como é assim, mas eu fico pensando, Miguel, por exemplo, Parque Madureira, né? É incrível o Parque Madureira, um Que é projeto lindo incrível. também. Mas é um projeto lindo, mas nesse sentido mais amplo que você fala no seu texto, que a gente estava falando aqui, da questão mesmo da desigualdade social, se o Parque Madureira, se a Biblioteca Parque, se todo esse tipo de intervenção, né, que são intervenções culturais, paisagísticas, educacionais na cidade, não vierem junto com saneamento básico, com a educação, com a saúde, assim como as UPPs na época, né?
o secretário reclamava muito, Beltrame, dizia, puxa, sozinho eu estou aqui lutando com o quê? Né? Eu tenho que dar segurança, eu tenho que trazer uma relação desse policial com essas crianças, com essas famílias, uma relação de segurança e de garantia de vida e garantia de ir e vir, e não de repressão. Né? Se o Parque Madureira acontece ali, sem que tudo isso aconteça junto, não vai, né? A coisa não vai para frente, né? Então, eu fico hoje assim pensando que se eu fosse me colocar como cidadã lutando pelas coisas, eu estava muito desligada aqui da Zona Sul, estaria muito voltada para a periferia, para a Baixada Fluminense e voltada, quando a gente fala de urbanismo, incluindo tudo isso. Quer dizer, eu fico achando que esses projetos hoje eles têm que acontecer na coletividade, juntando todas as secretarias, juntando todas as instituições que trabalham em todos esses setores, o que é muito complexo, né? Não adianta você ter um grupo de arquitetos urbanistas pensando a cidade sozinhos. Eles têm que estar junto com o professor, eles têm que estar junto com o sistema de segurança, com o sistema de saúde, Mas, Vera, o urbanismo é muito interessante por isso. Ele abraça todas as cadeiras, né? Então, não se fala em urbanismo sem economia, sem habitação, sem cultura, sem educação, sem transporte público. Então, você abraça e necessita dos tentáculos de todos os ministérios e todas as secretarias. Não tem dúvida disso, né? Por isso é que é tão difícil, né? E é tão a longo prazo. Né? Então, eu acho que tem que ter uma instância, um projeto de Estado, um projeto de sociedade, uma instância superior, um conselho, aí sim um conselho, onde faça parte o poder eleito, o prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores, o ministro das cidades, entendeu? O Ministério das Cidades, alguém representante do governo federal. Então, e a comunidade local, e o líder comunitário, e o líder da Maré, e o líder da Rocinha, etc. e tal. Então, isso aí tem que ser soberano. Esse conselho presta serviço ao ocupante da cadeira de prefeito do Rio de Janeiro. Entendeu? Que é muito menor do que isso, né? Então, isso eu acho que... Agora, é uma utopia? É uma utopia. No sistema brasileiro eleitoral, isso primeiro tem que ser descolado do calendário eleitoral. Esse conselho é descolado, é de 2 anos. Exatamente. Se for 4 anos, é entre prefeitos, não pode ser colado no calendário eleitoral. Claro. Entendeu? Então, agora, só dessa maneira que vai se resolver alguma coisa. Agora, existe esse mecanismo dentro da Constituição? Não sei, acho que não. Existe. O plano diretor do Rio de Janeiro não é respeitado. Existe um plano diretor em muitos aspectos bons. Uma vez. Tem uma coisa que eu acho interessante, que eu vou aqui fazer um parêntese, que é o seguinte: em relação ao que você falou dessa comissão de notáveis para tomar conta da estética. Horrível, que eu ia dizer o que podia e o que não podia ter na cidade. Né? O Charles entrou aqui, o Charles vai fazer uma live maravilhosa, acho que amanhã ou quinta-feira, não é isso? Do Afluente também? Vai ter uma live aqui legal, depois vocês pesquisem que vai ser boa. Tem uma coisa que eu já lutei muito por isso, mas eu acho o seguinte: grandes obras icônicas de arquitetura poderiam estar à margem de uma certa legislação. Isso é polêmico, mas poderiam estar à margem de uma certa legislação encaixotante que a gente tem. Então, por exemplo, que alguém reclamou aqui, disse que o Museu da Imagem do Som é horroroso. É polêmico, mas pode ser... Mas eu acho o seguinte: eu acho que tem ali um momento que ele poderia ter um balanço sobre a calçada, como tem qualquer lugar do mundo, poderia ter uma praça suspensa sobre o calçadão, lá no alto. Então, tem ali algum momento que isso aí poderia ter um certo rebolado, como tem... vamos dizer, olha só, eu trabalho muito com patrimônio. Tem coisas interessantes. Trabalho muito com patrimônio e vou falar coisas polêmicas aqui. Discuto muito lá com Laura, com Fajardo, com Paulo Vidal, com Ifan, etc. e tal. O patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, recentemente,
muito em função do próprio Washington Fajato, que é, para mim, o maior pensador das cidades, um Pra gênio absoluto, meu querido amigo, meu interlocutor frequentíssimo, Para mim voltou. é ele e o Júnior Perim, são os dois grandes pensadores da cidade do Rio de Janeiro. O Fajardo, em algum momento lá, o Patrimônio do Rio mudou um pouco dessa coisa absolutamente congelante e virando uma coisa mais propositiva. De liberar algumas ações mais, talvez, intervencionistas, mas que gerassem um resultado econômico e viabilizasse aquele patrimônio de alguma maneira. Então, isso é uma visão de patrimônio diferente. E aí vem, por exemplo, Paris, né? O Mitterrand tinha muito isso. O Mitterrand foi considerado um grande reformador pós-Haussmann. E era um cara que peitou aquela pirâmide do Louvre. Né? Incrível. Aquilo não funcionaria no Rio de Janeiro de jeito nenhum. Quer dizer, nenhum governante aceitaria aquela proposta. Ou proporia aquele tipo de coisa. Né? Então, e mesmo lá foi difícil pra caramba. Foi né? difícil pra caramba. E o francês é conservador. Assim como agora não tiveram coragem, e eu vou abrir uma discussão muito polêmica, que eu também, ninguém concorda comigo, mas eu acho que a cúpula da Notre Dame não devia ser restaurada as it was. Porque aquela madeira não é original, queimou. Aquela telha não é original, queimou. Aquele pináculo não é original, pegou fogo. Entendeu? Então, eu sou partidário de uma intervenção contemporânea na cúpula da Notre Dame, como a pirâmide do Louvre, que seja. Isso é super polêmico. Se a gente tivesse eu ia, enfim, os haters iam aqui mandar caveirinhas. Ninguém concorda comigo. Com você. Eu acho que eu concordo com você. Depende do o quê? Patrimônio é o seguinte, o patrimônio ou você restaura o existente. Agora, refazer o patrimônio é discutível. Né? Você reconstruir uma coisa que não é mais que queimou, infelizmente queimou, porque era para estar lá para sempre. A Ana Quintela até perguntou se você pensa assim sobre o Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro. Olha só. Outra coisa, o Museu Nacional, eu também concordo com isso, Ana, eu vou te falar. O Museu Nacional tinha que ser um museu das nossas vergonhas. Tem um texto maravilhoso do Gregório de Vivier, da peça Sísifo dele, que ele fala do Museu das Nossas Vergonhas. E o Museu das Nossas Vergonhas tinha que ser na ruína do Museu Nacional. A fachada do Museu Nacional... Eu amo o Museu Nacional, a Quinta da Boa Vista. Eu acho esse um dos projetos mais incríveis do mundo de paisagismo, do Glaziu. Eu fui muito no Quinta da Boa Vista com meus filhos, no zoológico, no museu. Eu acho que eu ia todo final de semana. Tá? Eu fiquei muito triste com o incêndio do Museu Nacional. Agora, são coisas que acontecem. Notre Dame pegou fogo. Acontece, enfim. Outro dia, agora eu não me lembro direito, mas alguma coisa também agora super recente. Mas, enfim, não vou lembrar. Essas coisas acontecem, infelizmente. Agora, eu acho que não dá para reconstruir o que não é mais, a madeira que não é mais, o piso que não é mais. O que você vai fazer? Vai fazer um Museu Nacional com uma laje de concreto, uma estrutura metálica? E vai fingir que aquela madeira é a madeira da época da construção? Então, é estranho. Eu não acho que tinha que ser reconstruído o Museu Nacional do jeito que era, não. Eu acho que tinha que ser... O patrimônio tem muito isso. É interessante cristalizar aquele momento. O patrimônio é uma polaroid, né? Daquele momento. Então, tem muito o seguinte. O que você faz com o Automóvel Clube, por exemplo, que está lá deteriorado e tal? Você repinta aquela fachada de azul da época ou você mantém aquele certo envelhecimento que é muito interessante também esteticamente? Então, é super discutível isso, mas eu acho que é o seguinte, se existe aquele madeiramento do telhado da Notre Dame queimado, carbonizado, aquela madeira é original. Você consegue recuperar ela. Então, aí eu acho válido. Agora, refazer com uma madeira que não é mais original, eu acho estranho. E na França tem uma coisa muito interessante, que eles têm essas madeiras plantadas há muitos séculos. Eles têm florestas dessas madeiras. Em determinado momento no século XVIII, do século XIX, que houve a necessidade de restauração de muitas catedrais
E a própria Notre Dame é recalchutada. Me ajuda. Desculpa, tem um cachorro aqui que pega uma bolinha. Meu amor, me ajuda. Tira. Desculpa, Miguel, um cachorro novinho que está aqui que pega umas bolinhas que fazem barulhinho. A própria Notre Dame é recalchutada, o pináculo dela não é original da época, etc. e tal. Nesse século XIX, os franceses plantaram enormes florestas da madeira original para essas manutenções e recuperações, etc. e tal. Enfim. Agora, tem uma outra coisa de Nova York, só voltando à história que eu falei do Highline, que a Ana Quintela me esculhambou aqui, porque houve uma gentrificação, e realmente houve. E aí eu vou te falar de uma outra intervenção em Nova York que também trouxe uma gentrificação estranha, que tem que ser resolvida também de alguma maneira, quer dizer, tem que ser pensada no momento da intervenção, que foi o seguinte: Nova York teve uma recuperação urbanística a partir de um movimento cultural muito simples, e você vai até rir da minha cara, que é o seguinte. Em algum momento nos anos 90, Times Square continuava aquela coisa violenta de assalto, de prostituição, aquela coisa estranha, que era diferente da época que o Times, que o New York Times se instalou na praça, acabou se movendo, indo para a 8ª Avenida, e Times Square ficou aquela área meio perdida, com os teatros, uma coisa meio burlesca, e foi isso até os anos 90. Aí o Giuliani entrou com a política de tolerância zero e organizou a cidade muito violentamente, etc. e tal. Também tem essa questão polêmica, que tem em Medellín, que você falou em Medellín, mas também, a recuperação... A história é violentíssima. A recuperação da Comuna 9 é violentíssima, então não é algo também tão louvável assim, teria que ser feita de outra maneira. Mas o Giuliani teve essa política da tolerância zero muito violenta, que resolveu a questão de Times Square, junto com a Walt Disney Company. Olha só que loucura! Olha só que loucura! Lá nos anos 90, não sei exatamente que ano, a Disney comprou o New Amsterdam Theatre para montar o Rei Leão. Olha só, comprou o teatro. Comprou o teatro porque precisava fazer lá uma reforma enorme para montar o Rei Leão. A peça O Rei Leão está lá em cartaz há não sei quanto, mais de 25 anos, então sabe quanto tempo. É para montar o Rei Leão. E este simples fato cultural, junto com a política do Giuliani, quer dizer, a Disney entrou numa que aquele momento infantil, Rei Leão, Hakuna Matata, etc. e tal, precisava de uma vizinhança mais friendly, mais amigável. Então, isso, junto com a política do Giuliani, recuperou o Times Square. Incrível. E é muito impressionante. Times Square hoje, aquilo que a gente vê, que eu amo, que eu adoro. O Maneco estava aqui, e a gente sabe, a gente tem uma brincadeira, eu e o Maneco Kinderé, porque sempre que um ou outro está em Nova York, a gente tira uma foto lá e diz... Porque eu e o Maneco, eu viajei muito com o Maneco para Nova York. E eu amo teatro. Vamos mudar de assunto aqui. Aqui a gente fica... Você vai me interrompendo, porque eu estou falando loucamente, tá? Eu adoro, estou adorando te ouvir. Vai, manda ver. E aí, eu viajo muito com o Maneco e a gente assiste, na boa, a gente assiste 2 peças por dia em Nova York. A gente assiste peça todo dia. Na quarta, no sábado e no domingo, que tem 2 sessões, a gente assiste 2 peças. E eu já assisti com o Maneco 3 peças num dia só, pegando um off-Broadway, 11 horas da noite. Enfim, mas eu amo aquilo lá. E teve essa questão. E hoje Times Square fechou para carro de repente. Num dia para o outro, Times Square fechou. A Broadway foi interrompida, a Avenida Broadway, que atravessa a cidade inteira, foi interrompida. O trânsito da Times Square hoje só passa pela 7ª Avenida. Isso só agora, cruza a 7ª durante Avenida. a pandemia, isso aconteceu? Não, já anterior. Era um projeto, projeto muito interessante de um arquiteto, de um arquiteto da Escandinávia, sei lá de que país, que eu agora não vou me lembrar. Mas é um projeto interessante da praça. Já havia esse projeto, já estava funcionando, inclusive. Mas de um dia para o outro, Nova York fechou a Broadway, interrompeu a Broadway Avenue, entre ali, sei lá, a Rua 50 e a 42, foi fechada para carro. E aí, nada aconteceu. Assim como o Leblon, quando foi fazer a obra do metrô, fechou a Avenida Taúfo de Paiva, de um dia para o outro, eu morava lá na General Kiza, e nada aconteceu.
Nada A cidade se adapta. A cidade se adapta, claro, a cidade se adapta, mas muita coisa acontece. Né? Não, aconteceu. Tem uma coisa que foi mal resolvida e que ficou até hoje, que jogaram os ônibus para a praia. Tá? Mas a cidade se adapta. Não houve o nó no trânsito que a gente pensou que ia acontecer. Virou uma zona de pedestre. Tinha quarteirões lá que era uma praça de pedestre. Criança jogando bola na praça. Foi muito difícil para o comércio, mas ficou uma delícia para quem Mas para o comércio que estava tapumado, né? Aquele comércio que estava entre tapumes, ali entre a Venâncio e a General Kisa, em volta da São Martim, da Praça Antero de Quental. Mas isso não tem jeito, né? Quando você mexe na cidade... Não tem jeito. Mas o que eu digo é o seguinte, a gente fica com medo dessas intervenções, né? De derrubar a perimetral. A gente tem um cagaço danado de derrubar a perimetral. Incrível. Tem um cagaço de fechar. A Ataúfo de Paiva fechou do dia para o outro. O trânsito se adaptou. A cidade se adapta. Ela é orgânica. Né? Verdade. Outra coisa que eu ia falar de Nova York, que a Ana está aqui reclamando da gentrificação, é o seguinte. Um lugar que eu amo também em Nova York, que é o Lincoln Center. Também amo. O Lincoln Center, para mim, é o quarteirão mais chique do mundo, que tem uma ópera, tem um teatro, tem um balé, tem uma biblioteca maravilhosa, tem uma biblioteca maravilhosa, tem um restaurante, tem tudo ali maravilhoso, tem uma pizza incrível do outro lado da rua e tal. O Lincoln Center foi uma intervenção urbana que pacificou o West End, né? Aquela área, que era uma área de gangues, né, dos porto-riquenhos e tal, que é o West Side Story, a história do filme, do musical, da peça do Sondheim e tal, que era o West Side Story, que era isso, era uma guerra de gangues violentíssimas que se matavam, de porto-riquenhos contra sei lá quem. E houve um acordo de criar aquilo ali e reassentar os porto-riquenhos em alguma outra área determinada, que não houve o cumprimento desse acordo. Aí que foi combinado com eles, mas não foi cumprido. Então tem uma sacanagem aí do mercado imobiliário. Mas aquela intervenção de um quarteirão pacificou toda uma região enorme da cidade, que é o West End. Então isso é muito, muito, muito interessante pela capacidade do urbanismo de resolver problemas. E você acha, assim, falando disso, que está tocando muito aqui, dessa coisa da cidade orgânica, da cidade que é viva, da cidade que se transforma, com tudo isso que acontece nela, né? Assim, nesse momento pós-pandemia, assim, a gente teve que mudar uma série de comportamentos, a gente está tendo é uma mudança muito radical, né? Eu, no primeiro mês da pandemia, eu tive um tempo para mim que me foi riquíssimo. Assim, eu ainda estava recebendo meu salário, então não tinha um problema financeiro ainda, isso não tinha chegado em mim, chegou depois. Então, assim, nos primeiros 2 meses da pandemia, eu me vi com tempo de observar o céu, de observar a cidade, de acompanhar, sei lá, uma formiga carregando uma folha na calçada, sabe? Umas coisas assim. Eu voltei um pouco a ser uma observadora infantil do tempo, porque eu não estava ocupada de produzir, ocupada de entregar, ocupada de correr, e eu estou assim há muitos anos que eu sou uma pessoa que acorda já no ritmo louco. Não estou reclamando, que eu também sou muito urbana como você, amo cidade, amo aglomeração, eu amo esse borbulho que existe na cidade, essa coisa que não para, essa diferença toda entre as pessoas. Eu gosto muito da diferença, eu gosto muito da fricção, né? Então eu não sou uma pessoa muito do campo, da contemplação, mas eu fiquei tão dentro disso esses anos todos que agora eu tive essa experiência, de repente, de parar na calçada para conversar com um senhorinho que mora aqui há 30 anos e que eu nunca tinha parado para dizer bom dia para ele. Assim, isso começou a acontecer. Depois, o que aconteceu? A gente passou também a cozinhar, a cuidar de casa, a perceber a calçada do nosso prédio, a perceber as pessoas de uma maneira mais próxima, né? A empatia também, que já estava vindo, aparecendo, com todos os movimentos sociais do Brasil, ela agora ficou mais forte ainda, porque a gente sente que tem que ajudar, que todo mundo tem que se ajudar. Você vê isso, assim, como nesse movimento pós-pandêmico, como uma possível início de um desenho de uma cidade diferente, de uma cidade mais afetuosa, de uma cidade que vai pensar esses projetos? Eu sei que isso eu não estou sendo poliana, não, achando que o ser humano vai se transformar na melhor coisa do mundo depois da pandemia. Eu não acho isso.
Mas será que isso tudo vai ter uma influência na cidade? Será que a gente vai se organizar diferente no comércio, na forma de consumir, na forma de estar, na forma de ocupar as praças e o ar livre da cidade? Entendi. Ô, Vera, deixa eu só, antes de responder isso, eu vou responder a Ana Quintela aqui, que está aqui. Ah lá, ela tá reclamando. Ah lá, ela tá reclamando muito. Ela tá muito nervosa, Ana. Mas vamos lá, vou responder aqui para você sobre a questão da gentrificação, Ana. Você tem toda a razão, tá? Pereira Passos, Pereira Passos, eu brinco que é uma espécie e você sabe bem disso, mas eu brinco que é uma espécie de miscigenação na nossa educação, né? A gente aprendeu pela história contada pelos vencedores, que a miscigenação é uma coisa interessantíssima e que o Pereira Passos foi um urbanista brilhante e tal. E depois a gente descobre que a miscigenação teve resultados de cultura muito potentes, mas foi um momento muito violento, né? Sempre foi muito violento e hoje a gente está revendo todos esses conceitos. E Pereira Passos é a mesma coisa, né? A gente está revendo todos os conceitos e tem um erro ali que é justamente ter empurrado a população dos cortiços para Cidade Nova, até o morro, aí vou eu para o meu lado romântico, mas para o Morro da Mangueira, para a Cidade Nova, para a Catiaciata. Então aí também tem ali o seu resultado. Tem as belezas, né? Tem as belezas. Tem as suas consequências interessantes, mas existe. Agora, a gentrificação hoje, aí é que entra o braço do Estado nessa história. E aí não pode ser o mercado, a cidade liberal pura gerindo esse acontecimento. Porque se isso acontecer, vai haver uma gentrificação natural, como está acontecendo, por exemplo, ali no Leblon, enfim, como é o nome ali, gente? Ali atrás dos jornalistas, ali na Cruzada. Os apartamentos da Cruzada hoje valem 800, 600 mil reais. Sério? E são apartamentos excelentes, o prédio excelente, modernista, incrível e tal, parará. Então, o que acontece é o seguinte, se não houver o braço do Estado mantendo aqueles cidadãos no seu local, através de aluguel social, através de incentivos, etc. e tal, aí é que entra o braço do Estado. Tá? Então, não dá para ser essa política urbana, não pode ser liberal, tem que ter uma certa intervenção do Estado para manter, como o projeto do Porto era de moradia, de classe média, de classe mais baixa, com uma questão de um aluguel social, de um mecanismo das CEPACs e tal, que resolviam, de alguma maneira, essa questão. Então, não dá para ser, como é em Nova York, totalmente liberal, como é no Rio de Janeiro, totalmente liberal. Deixa eu falar, tem uma amiga que mora em Nova York, lá com aluguel social. E ela mora com aluguel social, claro. E agora, antes da pandemia mesmo, fizeram regularam ali os aluguéis que estavam sendo abusivos, e o Estado veio, interviu e diminuiu tudo. Então, assim, tem mesmo lá, né, que é um país super liberal, né, por Nova York, né, tem intervenção, né, tem que ter. Mas aí, voltando à sua pergunta, eu acho o seguinte, eu acho que vai haver uma mudança no capitalismo. O capitalismo vai ser, de alguma maneira, mais ambientalmente e socialmente responsável. Vai haver uma mudança no consumo exagerado. A gente tem uma responsabilidade ambiental hoje, que o consumo do plástico, dos canteiros de obra, de sustentabilidade, isso vai mudar de alguma maneira. Eu acho que a gente tem que buscar esse verdejamento da cidade, a gente tem que buscar a abertura... Aí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o desadensamento da cidade do Rio de Janeiro não pode ser forçado. Eu não posso criar as minhas casas, minhas vidas lá na casa do cacete, sem infraestrutura urbana, sem transporte, etc. E tal, e esse desadensamento andar em direção a oeste, né? O urbanismo do Rio de Janeiro é invasivo, é destruidor, vai destruindo e andando em direção a oeste, né? A gente tem que voltar isso para o centro da cidade. O centro da cidade tem, sei lá, 50% de espaço vazio, né? E vai ficar muito mais vazio agora, porque os espaços comerciais vão diminuir, os escritórios, etc. e tal. A gente tem que ter um mecanismo de transformar isso em habitação. E aí tem uma questão de mobilidade
social, que eu preciso que o centro da cidade atraia, é uma questão de inversão de polarização. Eu preciso que ele vire um imã que atraia o morador das comunidades para o centro, do que repulse esse morador lá para casa do caralho, lá na Barra da Tijuca, para além da Barra da Tijuca. Então, eu acho que tem aí um momento que eu preciso... Aí entra também o poder público, de criar mecanismos que atraiam esse morador para o centro da cidade, região dotada de infraestrutura, de parque, de cultura, de cinema, de teatro, de praça, de tudo, entendeu? E, agora, esses espaços que vão sendo abertos nas comunidades por essa migração eventual é que podem ser verdejados, né? Em vez de você reocupar eles de alguma maneira, eu acho que as comunidades, as favelas e tal, podem respirar melhor através dessa atração espontânea do morador para a habitação social bem localizada. E aí você verdeja e areia, né, de arear esses espaços que vão surgindo e cria comunidades melhores e dota elas de infraestrutura, de transporte, de saneamento, de água tratada, de internet de graça em altíssima capacidade, porque são inúmeros os moradores de comunidade que têm uma capacidade enorme digital e de startups e de inventar confusão. Agora, a internet deveria ser de graça para as comunidades. Enfim, tem aqui uma cacetagem, pode ficar falando até amanhã, mas já deu 7h30. Não, estou aqui pensando, estou ouvindo você falar tudo isso, né? Eu te conhecia de arquiteto, conheço seus projetos e sou admiradora do seu trabalho, mas estava pensando, cara, como é importante todo profissional, liberal ou não, todo profissional, todo cidadão carioca, cidadão brasileiro, pensar a respeito dessas coisas e participar disso. Eu, quando fui trabalhar no Estado, ninguém imaginava, mas eu brincava, eu dizia que era uma infiltrada, que era uma pessoa que não era de carreira. Mas a gente precisa de infiltrados. Mas eu acho que a gente tem que se infiltrar, porque esse negócio de ficar atacando pedra de fora, sabe? Porque não faz, porque não... Cara, entra lá dentro, dedica 4 anos, 8 anos. Aliás, quanto menos tempo dedicar, melhor, porque aquilo tem que ter oxigênio, tem que respirar, não tem que entrar aquele cara que quer ficar 30 anos naquela cadeira. Tem que entrar gente, feito nós todos, né? Entrar ali dentro e tentar fazer o melhor que puder fazer pela cidade, pelo Estado. Eu acredito Concordo. muito. Eu acho esse negócio da infiltração, acho excelente. Eu acho que se tivéssemos gente infiltrada no Ministério da Cultura, no Ministério do Meio Ambiente, seria muito melhor. Mas é preciso que alguém se sacrifique, né? Esse é o sacrifício que a pessoa vai fazer. É um sacrifício na hora que você está lá, né? E é um sacrifício depois também, sobretudo para quem ordena despesa. Quem ordena despesa no Estado, depois tem um sacrifício imenso, que tá sempre se explicando, mesmo que a pessoa tenha feito tudo corretamente. Pode ter erro, claro, erro administrativo, existe empresa privada e empresa pública. Mas depois você fica numa sabatina o resto da vida, que exige advogado, que exige tudo, que é tudo contra, é tudo assim, pedindo para que você não faça aquilo. Eu mesma, até hoje, assim, respondo ainda, Ministério Público, apesar de não ter sido ordenadora, às vezes vem umas questões, eu tenho tudo organizadinho, eu pego toda aquela alfarrábio e mando para lá, mostrando do porquê disso, daquilo. Mas isso é uma loucura e as pessoas então desistem. E eu tô meio cansada dessa história de a gente só jogar pedra, sabe? Só jogar pedra, desdizer o Estado, desdizer a coisa pública, quando a gente é a coisa pública. É a gente que faz a coisa pública acontecer, né? Então, assim, eu voto em você, sabe, Miguel? Não, mas eu não posso, estou fora. Tô fora. Minha infiltração é em outra área. Pra isso, né? Voto no Fajardo, voto no Eduardo Paes também. Voto no Eduardo Paes, voto no Fajardo. Eduardo Paes, vice com Fajardo, olha que beleza. Era maravilhoso, né? Vera, brigadíssimo, hein? Você acabou muito bem aí, falou bem, fechou bonito. Que bom, obrigada. Você também, adorei o texto. Obrigado. Beijo todo mundo, obrigado, boa noite, beijo, Bel. Mari, obrigada, Clara. E desculpa aí o barulho da Mana, essa não, filhote de Golden que está aqui quicando. Tudo certo, home office. Tá bom.
Beijo, tchau, tchau, Ana. Espero que você tenha ficado mais tranquila, que você vai dormir mais tranquila hoje, Ana Quintela. E agora eu vou encerrar e gravar de novo, que eu não vou esquecer. Eu bebi vinho, mas não esqueci nada. Vai lá, beijo. Tchau, Beijo. Tchau.